Seja bem-vindo a mais um episódio do Eita Nordeste. Eu me chamo Jeremias. Eu sou o Gui Azevedo e hoje nós temos a honra de receber pela segunda vez ele, que é médico especialista em cirurgia e ex-prefeito de Érico Cardoso, Dr. João Paulo de Souza. Olá, Jeremias. Olá, Gui. Boa noite. Muito obrigado por mais essa oportunidade e continuo com a mesma opinião. Parabéns pelo sucesso, por essa inovação que vocês têm criado aqui na cidade de Érico Cardoso e principalmente porque eu vejo que vocês têm muito talento e vocês vão muito longe. Fico orgulhoso de vocês. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Doutor, a primeira vez que você veio aqui, a gente falou de um assunto específico, mas hoje a gente gostaria de um dedinho de prova mais descontraído, né, Gui? Isso. Então, a gente quer te conhecer um pouco mais. Você poderia compartilhar com a gente as suas experiências na infância aqui na cidade? Sim, com certeza. E foi uma infância maravilhosa. Às vezes eu comento com meus filhos, diz assim, ó, vocês não tiveram infância, porque na realidade a minha infância aqui foi armar arapuca, pegar passarinho, chupar, tirar melancia aqui no pocinho do seu Juvencio, manga, sair nos engenhos tomando caldo de cana, comendo rapadura, estilingando. Rapaz, foi uma infância muito, muito, muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Eu nasci aqui, em Érico Cardoso, aqui na Avenida Paramirim, aqui onde era que é a casa do senhor Otávio, que mora em Delci. Nasci naquela casa, nasci em 1960. Então já estou um ancião já, né? Já prestes a me aposentar. Sou filho de Raimundão e Dona Isabel. Tenho como irmãos que tivemos boas infâncias, Lili, minha irmã Lili, Zé Carlos, tem eu, Ana Maria, Justino. E excelentes amigos aqui, me lembro aqui de Leli, da Rio da Mata, de São Antônio, aqui hoje tem duas filhas que são dentistas, brilhantes. Me lembro de Bete Mirim, que se foi. Me lembro de vários amigos aqui próximos que aqui me fez a gente crescer. Renato de Seu Juca, que hoje mora em Paramirim, e tantos outros. Minha infância foi abençoada por Deus. Tive uma orientação austera do meu pai, brabo, mas que corrigia. Minha mãe que não passava a mão na cabeça. E graças a Deus nos colocou num bom caminho, né? É isso aí. Sabemos que o senhor é um profissional muito renomado, não só aqui na cidade, mas em toda a região. Poderia nos contar como surgiu o seu interesse pela medicina? Renomado, não, né? Sou um cara esforçado, um médico esforçado, mas assim, obrigado pelo elogio, pelo renomado. Na realidade, quando eu fiz 15 anos, eu já terminava, antes de fazer 15 anos, a oitava série. Na época era quarta série ginasial, depois veio a oitava série, agora eu acho que não sei se é nono ano, você poderia me ajudar, não sei. E meu pai disse assim, olha, eu vou colocar uma casa de ferragem para você. E minha mãe disse, você vai estudar. E meu irmão Zé Carlos, que mora em Salvador, ele disse, não, você vai estudar, você vai comigo para Salvador. E eu fiquei olhando para o comércio que meu pai ia botar para mim e ia estudar. Só que minha mãe apertou o seco, o Zé Carlos, meu irmão, apertou o seco, vambora, e realmente me levou para Salvador. Chegando em Salvador, eu queria fazer engenharia. E a primeira vez fiz engenharia, perdi. E voltei a estudar, e meu irmão José Carlos me orientando, faça medicina. E eu devo muito a meu irmão, primeiramente a Deus, aos meus pais e aos meus irmãos. Mas José Carlos foi uma pessoa definitivamente decisiva na minha vida para me fazer medicina. E fiz o primeiro vestibular, perdi, fiz o segundo e acabei passando numa turma de 70 e ainda fui o 10º colocado na turma de 70. Essa foi a orientação, assim, que meu irmão sempre falava, pai, faça medicina. E eu lhe digo, se não fizesse, talvez estaria... Não é que outras profissões não sejam de excelência muito boa, mas hoje eu não faria outra profissão a não ser
não fazia outra carreira não ser de médico. Durante seus estudos, você já tinha a pretensão de exercer a carreira de médico aqui na sua cidade natal? Era meu sonho. Sempre foi meu sonho voltar para aqui, para a região. Antes que formasse, conheci minha esposa, Rita. Nos casamos ainda, eu fazendo 3º ano de medicina. Vi logo filho, tenho 2 filhos. Júnior, João Paulo Júnior. Tem Larissa, também minha filha. Ela é casada, mora no Canadá, casada com o Daniel. Ele é de Salvador, mora no Canadá. E Júnior é casado com Vanessa, de Paramirim. E tem um filhinho que é meu neto, Davi, que é uma bênção de Deus, como a Luísa, que está chegando também. E provavelmente mais outro neto para fazer o 3º. Então, assim, graças a Deus, eu sou um homem feliz. Assim, sempre foi o meu sonho fazer medicina e retornar para minha cidade natal para exercer medicina aqui. Bacana, bacana. E doutor, foi trabalhando como médico e tendo acesso direto às pessoas e suas necessidades que você decidiu ingressar na carreira política? É muito engraçado. Eu me lembro assim, quando eu voltei, eu fui morar em Botuporã, que Botuporã tinha um hospital, hospital particular, mas combinado com o SUS, e tinha uma boa cota de EH. E tanto o doutor Tila na época, como o doutor Edilson, a parte de cirurgia eles colocaram na minha mão. João Paulo, eu só preciso de um anestesista, e comecei a operar paciente de Paramirim, da Lapa, de Paratinga, de Buquira, de Macaúbas, de Botuporã, daqui, de Livramento, Rio de Contas. Então, assim, na época tinha um cirurgião em Paramirim, um colega em Paramirim, e eu que tinha chegado recentemente, e lá em Caetité tinha mais outro colega também, que são bons cirurgiões, né? Mas assim, eu cheguei e com vontade de operar, né? Novo, menino com sangue bom ainda, e operava tudo, e fui operando tudo, e foi. Aí um dia, doutor Miguel estava inaugurando o prédio da prefeitura, que tinha ele passou por uma reforma, e eu desci, que eu estava de plantão, desci, fiquei ali do lado da prefeitura, entre a igreja e a prefeitura, conversando ali, encostei perto de seu senhor. Seu senhor é o pai de Bernardo, é o pai de Santo, é o pai de Tatá, que já morreu também, nosso querido amigo Tatá, que já se foi. Santo também se foi. E ele chegou no meu ouvido e disse assim: você será o nosso próximo prefeito. E eu não tinha reeleição, eu tomei até um susto, porque assim, eu nunca havia militado com essas coisas. E as coisas foram andando, atendendo todo mundo, atendendo, e foi o povo pedindo. No início, algumas pessoas teve uma certa resistência, mas aí eu me lembro que Hilário, Silvar, Malaquias, doutor de Dona Natalice, foram esse mirim do seu Júlio. Teve mais algumas pessoas, mas essas 5 pessoas foram realmente tomou a frente e disse: não, você vai ser o nosso candidato. E foi a doutor Miguel, conversou com o doutor Miguel. Doutor Miguel, não, João Paulo, então o povo quer, você vai ser o nosso candidato. E assim eu fui candidato a prefeito. E disputamos a primeira eleição, um candidato forte, doutor Antônio Medrade, tinha feito uma administração assim, de obras arrojada. Mas eu tive a felicidade de contar com ele, ele morava fora assim, e aí eu, como médico, e interessante, não sei se eu posso entrar nisso aqui, e naquela época meu nome estava tão bom para ser candidato, que até doutor Antônio Medrado me chamou para indicar o meu vice, e aí o grupo não aceitou, e fomos para um embate que quase eu perco as eleições, mas basicamente, de forma resumida, foi assim. Tipo assim, diante desse cenário todo, como estava sua família, assim, sua mãe, seus pais, seus irmãos,
vendo que você veio de lá para exercer a função de médico e agora estava se preparando para participar de uma eleição, para concorrer a um cargo político. Meu pai tinha personalidade muito forte. Eu me lembro que ele chorou. Uhum. Ele chorou assim. Ele chorou mesmo. E disse: meu filho, não seja candidato a prefeito. Cuide da sua vida. Você formou para médico, você é um cirurgião, vai cuidar da sua vida. Não seja candidato a prefeito. Minha mãe não, porque ela tem uma natureza mais maleável. E falou: não, se você achar que deve ser, eu acho que tem que ser mesmo. E de Zé Carlos, de Justino, de Ana Maria, de Lili, naquele momento eu recebi o apoio. E minha família foi, inclusive meu pai, que não queria, mas depois abraçou, foi decisivo para minha vitória, minha eleição. Principalmente na comunidade Rio da Caixa, que eu não era conhecido. E lá era bem conhecido doutor de Natalício, meu pai. Malaquia também não era tão conhecido nessa época, e aí nós conseguimos a vitória ali no Rio da Caixa. Assim, o Rio da Caixa sempre marcou a minha vida, desde a primeira, segunda, terceira e quarta eleição, nunca falhou comigo. Agradeço aquele povo, todo o povo de Érico Cardoso, mas o povo do Rio da Caixa será sempre um lugar especial no meu coração. O Rio da Caixa é bravo mesmo. Né? Sabemos que estar prefeito de uma cidade é um desafio que envolve uma série de fatores. Qual foi o seu primeiro desafio como gestor? Olha, Gui, veja bem. Assim, a gente tem que falar a verdade, não é verdade? O primeiro desafio que eu tive quando cheguei em Érico Cardoso foi tentar mudar a mentalidade do povo, que eu ainda acho que isso é preciso fazer. Tá certo? Assim, primeiro, quando eu cheguei aqui, se eu atendesse uma pessoa à noite, eu teria que bater na porta de uma ou de outra pessoa para vir bater um soro. Eu não sei se posso falar o nome, mas tinha 3 pessoas aqui, tem ainda as 3 pessoas, que nos ajudavam nisso, qualquer hora. Eu vou pedir licença para falar. Marli, de São Antônio América, é uma das pessoas que muito contribuiu com isso na época. Áurea, a ex-esposa de Manuel, também muito contribuiu. Depois veio Sueli, mas já numa fase mais tarde. Celeste ajudava muito nisso, botar soro, fazer essas coisas. Então, quando eu cheguei em Érico Cardoso, antes de ser prefeito, meu maior desafio foi mudar a mentalidade das pessoas que trabalhavam na saúde. Porque como se a saúde fosse só para... Tinha poucos médicos, na casa, só para aqueles que fossem correligionários. Eu me lembro que um dia eu estava assim, já umas 4 horas da tarde, na terça-feira, prestes a sair para voltar para Botuporã. Chegou uma criança que hoje ele é médico, já médico, eu posso falar que estou ficando velho, e eu vi quando a mãe dele falou assim, meu filho usou um termo mesmo assim, meio coloquial mesmo. Meu filho está com deslatação e disenteria. Eu vi quando a pessoa que trabalhava lá dando fichas, assim, não, acabou as fichas. Acabou as fichas. Eu saí, mas por que acabou as fichas? Esse menino é criança, tá com diarreia, tá desidratado e não tem ficha? Mas talvez citou que a direção do município talvez não fosse gostar daquilo. Eu disse, pois se não tirar, eu vou sair daqui e vou atender na casa dela. Aí tirou. Então, quando eu fui eleito, eu falei, eu preciso mudar essa mentalidade. Primeiro, não tinha um pronto atendimento no município. Imediatamente eu fui eleito, tomei posse no dia 1º. A partir do dia 10 de janeiro, eu já tinha montado a equipe, abri uma maternidade, onde funciona hoje o hospital, provisoriamente o hospital da cidade. E ali tinha um médico plantonista 24 horas por dia. E não era preciso bater em porta mais de ninguém. Você chegava lá, apresentava seu documento, fazia a ficha e era atendido. Independente de quem quer que seja, se era situação ou oposição. E ali naquela época eu me lembro que eu dava plantão nos finais de semana para ajudar, tinha doutor Juí na segunda, na terça, tinha doutor Erivaldo que já estava também, já era de carreira,
doutora Rosângela, a irmã Rosângela, que é a esposa de Zé de Adolfo, tinha doutor Paulo Wesley, veio trabalhar também com a gente. Nós fechamos a equipe cirúrgica e, aliás, a equipe, a escala dos plantonistas, e assim você tinha lá seu soro, você tinha seu remédio, você tinha... era bem atendido e não precisava passar na casa do prefeito bater na porta. Então, e depois que eu consegui isso, eu tentei desmistificar e mudar a mentalidade do nosso povo, em que um dos embates que eu tive grande foi com o colégio Antônio Carlos Magalhães. Eu me lembro, vai ficar longo esse vídeo, mas a gente pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Eu me lembro que teve uma reunião, na época, seu Milton era o diretor. Ele era oposição, era ligado ao doutor Antônio Medrado, um homem de bem, tudo, seu Milton. E me parece nessa época não, ainda era seu Milton, ou era Clério, mas era Clério ou era seu Milton, mas eu acho que ainda era seu Milton, professor Clério. E aí vinha uma lista de nomes para receber bolsa, que era cenecista e era pago a mensalidade. Aí eu peguei a lista assim, eu sentei mais professora Lourdes Mendonça, que é uma pessoa super inteligente, e aí ela olhou a lista comigo assim e falou assim, ó, doutor João, fulano, Beltrano, ciclano, tinha mais filho de alguém que era vereador, aí eu sei que vão me matar, mas eu vou falar a verdade. Eu não posso ficar mais sem falar a verdade. Então, assim, tinha filho de vereador, quase todos os vereadores tinham bolsa. Secretário, aí eu falei, tá errado isso. Tem com o Lourdes, não sei se na época também o professor Ronaldo, que estava aqui, nos ajudou muito, o professor Ernesto, e eu marquei uma reunião no colégio. E assim, mas as bolsas são pro povo. Aí teve uma pessoa que é muito valente na cidade, levantou e disse, as bolsas vai ser tudo para o povo que votou na gente, não vai ter para fulano de tal. Aí eu falei assim, seu Milton, quantos alunos tem no município? Ele falou, X no colégio. Isso dá quanto? X. Eu falei, pois é, então a partir de hoje, seu Milton, a professora vai bancar toda essa despesa, independente de A e de B. Pode ser que as pessoas não se lembrem mais, mas se tem ata lá, deve estar registrado. Então, assim, mudar a mentalidade das pessoas, a forma de pensar, essa talvez tenha sido uma das maiores dificuldades. E não consegui mudar como eu queria, mas assim, fazer uma grande obra é difícil. Mas você mudar o coração e a forma de pensar das pessoas, tentando colocar de forma democrática, é muito difícil. Doutor, durante esse período que você esteve como prefeito de Érico Cardoso, você poderia elencar para a gente assim, qual foram as suas principais contribuições e os benefícios que você pôde deixar para a cidade? Porque assim, história muitas vezes ela passa e se você não é informado, né, Gui, você deixa de saber o que de fato aconteceu. E sempre é bom esse tipo de conversa para a gente saber as coisas que aconteceram anteriormente, quando não se tinha tanta divulgação. Isso? Então, a gente gostaria de saber esses benefícios. Assim, eu não sou um cara gênio, mas sou um cara normal. De certa forma, eu me considero um cara inteligente. É por isso que eu estou antevendo a esse trabalho de vocês, porque isso vai mudar muita coisa na nossa região. Não, esqueça política diretamente. Mas se essa informação é boa, assim, e um povo que não tem história, não tem passado, não vai ter presente e certamente não vai ter futuro, não é verdade? Verdade. Então, assim, quando eu cheguei aqui, aliás, na minha reeleição, e aí ele está aí, ele pode falar com vocês. Um dia, Malaquias, com o jeito dele assim, eu estou falando que ele é meu amigo. João Paulo, vamos lá para a vereda. Eu fui, Zezito dirigindo uma D20 que eu tinha, eu em cima da carroceria, seu Sinésio dentro, e tinha mais outra pessoa, e eu e Mirim em cima, e teve umas pessoas ir para a vereda. E aí foi aquela dificuldade para chegar, o D20 patinando, e não subia. Aí eu lembro que seu Sinésio, pai de Walter, de Altino, do presbítero Milton, disse assim, gente, esse povo não vai votar na gente não, doutor João Paulo, aqui não tem estrada. E eu cheguei lá e o amigo Zé Félix, na presença de Malaquias, só, se você me garantir
que vai, isso foi antes de ser prefeito, se você me garantir que você vai encascalhar essa estrada, eu voto em você. Eu não lhe prometo, porque eu não sei se eu vou conseguir descascalhar. Malaquia, diga, moço, assuma aí, fala que você vai fazer. Eu não vou não, Malaquia. Sim, aí quando eu retornei, então assim que eu tomei posse, que fui eleito, a gente abriu o hospital, e começamos primeiro pela educação. O professor Ernesto era secretário de educação, o professor Ronaldo como subsecretário, auxiliar de direito dele. Implantamos então o Fundef na época que nós estávamos. Eu me lembro que eu fui. Gente, eu não estou querendo aqui denegrir ninguém, eu estou falando a minha história. Né? Então, assim, aí eu me lembro que Botuporã recebia cerca, assim, por exemplo, 5 mil para merenda. E aqui recebia R$600. Eu fui na secretaria. Cheguei na secretaria, eu brigando lá com o secretário, ele chamou o assessor e disse: não, prefeito, você só tem 300, 200 alunos cadastrados. A gente tinha mais de 1.000. Muito mais de 1.000. Aí o professor Ronaldo chegou, realmente arrolou tudo isso, matriculou, implantamos o Fundeb aqui, certo? Já abrimos o Colégio Clércio Andrade, já tínhamos assumido o colégio, o Colégio Antônio Carlos Magalhães, e aí partimos diretamente para a minha primeira obra, a Praça de Abadia, aquela pracinha que tem lá, perto da quadra, tá certo? E fui para a Zona Serrana. Melhoramos a estrada da avenida, certo? Chegamos no Rio da Caixa, não tinha energia elétrica, sentamos com o meu Jácio, ele me falou e disse assim: João Paulo, você precisa me apoiar. Eu falei: se você me der energia do Rio da Caixa, e lá naquela região, nós colocamos energia no G, no Zé de Souza, no Paulista, colocamos no Bom Jesus, colocamos no Sapé, colocamos no Brejo, colocamos no Bicho, no Rio da Caixa, no Sítio, colocamos na Paciência, colocamos energia do outro lado do Bebedouro, colocamos energia no Bonfim, e com eu já, através do pedido de Maninho, que era vice-prefeito, né, colocamos energia até lá perto da Contagem. Tá. Além disso, fizemos sistema de abastecimento de água lá no Rio da Caixa, que já ficou obsoleto, e agora a gestão atual deu uma boa melhorada lá. Abrimos o colégio lá, colocamos um médico para atender no posto de saúde que tinha lá, que não foi do Pedro que construiu. Interessante, no nosso município, 80% da população da zona serrana votava em Rio de Conta, só 20% a 15% votava aqui. E aí eu sentei com o Malaquia, que foi ele, Hilário e Silvar e outros mais, mas lá na região serrana do Rio da Caixa, ele foi realmente, o Malaquia foi um desbravador comigo. E fizemos um trabalho, e aí chegou, me lembro como fosse, chegou um pedido, eu estava lá, vendo a questão da energia e tal, e chegou o pessoal do Bicho do Brejo. Doutor João Paulo, nós não temos água, nós não temos escola, e nós não temos estrada. E quando morre alguém lá para sepultar aqui, a gente tem que vir na cama, nas costas. Ou doente, doutor João Paulo. Eu peguei o cavalo, aí foi eu, Malaquia, lá, Silvar, Horácio, peguei o burro lá e chegamos lá, bem na casa de seu Zé, lá no Brejo, reuniu o Brejo de Bicho. Disse: doutor, nós queremos a estrada. Eu falei: vocês fazem por quanto? Questão de estalo, por quanto? Faço por tanto. Está fechado, faça. Receba 50% segunda-feira na prefeitura, e naquela época nem licitação, eu acho que não existia ainda, estava começando, e 50% se você vai receber no final da obra. Dentro de um mês e 45 dias, as duas estradas estavam prontas. Fomos lá, inauguramos, e aí depois vem a água, colocamos a água, aí tem uma rede para fazer irrigação, aí uns canos brancos, colocamos. Me lembro que colocamos também a água no Bonfim. Fizemos a escola do Bonfim, fizemos a escola do Sítio, fizemos a escola do Rio do Parinho das Crioulas, fizemos a escola na Santa Rosa, escola na Taipava, fizemos escola na Abadia, no Buzeiro Carnudo, fizemos aquela.
Então, assim, se eu for falar nossas obras, aí eu vou ficar aqui o programa todo, vai... Então, assim, e eu acho que, além disso, o asfalto também, na época, o doutor Miguel havia pedido, e realmente saiu no meu governo. Implantei ainda no meu primeiro e segundo mandato o programa de saúde da família PSF, que não tinha, junto com o doutor Edmundo da Barra, implantamos. Assinamos um convênio com Saúde Bahia, parece que Haja Bahia, Saúde Bahia, não nem lembro mais, para a gente construir 5 unidades da saúde da família aqui no município. E aí eu já falei uma vez no meu discurso no Rio da Caixa, falo agora, quero agradecer a Efigênia, porque ela foi uma pessoa que, não, João, nós não vamos fazer 4, vamos fazer 5. Você vai colocar uma no Rio da Caixa, como você quer, uma em Abadia, como você quer, uma na Barra, como você quer, uma na sede e uma nas Crioulas. Realmente o dinheiro saiu, mas eu vou usar o velho, não dá tempo novamente. Eu prefiro falar a verdade, eu não vou... Como eu consegui o recurso ficou na conta, mas porque eu ia começar uma obra no mês de novembro, final de novembro, se o doutor Miguel ia tomar posse em janeiro. E o doutor Miguel fez brilhantemente todas as unidades de saúde que a gente conseguiu. Depois eu fiz a do Brejo também, reformamos. E, por último, antes de terminar meu segundo mandato, nós chegamos já, eu preciso de um hospital na nossa cidade, eu estou na maternidade. Mas assim, quando Deus não quer que você faça isso, até porque também se eu fizesse, podia estar muito soberbo, né? O homem tem um coração orgulhoso, então assim, é bom que Deus segura nas nossas rédeas e dá uma batidinha de vez em quando para a gente dar uma contida, né? E aí o hospital ficava um orçamento de 950 mil na época. E eu falei com o Jássio tinha uma cara de emenda, venha para Salvador, para Brasília. Eu mais Silvazinho, o carequinha ali, que aquele bicho é uma fera também. Assim, a história ela não pode ser escondida. Então, assim, Silvar foi comigo, o ministro da Saúde era José Serra, e o secretário executivo do Ministério da Saúde era o doutor Bajas Negri. E aí doutor Zé Serra tinha viajado, e eu cheguei lá, e eu já fui com o Silvar, e cheguei lá, eu cheguei e falei, não, doutor, o ministro não está aqui. Eu falei, mas alguém vai ter que me atender. Porque eu saí do interior da Bahia. Aí ele falou, mas o doutor Bajas Negri vai lhe atender. Sentei com ele, eu o Gordão lá de um lado, eu do outro, Silvar aqui, carequinha do meu lado, e o secretário executivo na cabeceira da mesa. E ele disse, qual é o pleito, prefeito? Eu falei, é o hospital da minha cidade. Ele, se você... Nós temos uma emenda de bancária de 6 milhões, parece, e 900 e pouco mil eu vou destinar para isso aí, para esse hospital. Ele falou, o prazo vence amanhã. Se você não tiver projeto, não tem mais. Eu falei, opa, tirei assim, ó, o projeto aqui. Aí ele mandou rodar o convênio lá, a gente assinou, tá certo? Já levou o projeto pronto. Claro. Aí já depositou 30%, mas aí, infelizmente, Antônio Carlos Magalhães, o ACM, o velho, briga com o Fernando Henrique. E também estava no apagar das luzes do meu governo já em outubro. Aí, assim, falou, Miguel, o dinheiro vai ficar na conta, você fazer o hospital. Eu já tinha licitado. E doutor Miguel iniciou as obras, gastou os 300 mil, que era para ser, do projeto que era para ser feito, ele fez. Só que a CM briga com o Fernando Henrique Cardoso, e Fernando Henrique Cardoso manda cortar todos os convênios da Bahia. Portanto, ficou só na primeira etapa. Mas como a gente precisava usar, e, portanto, Rubens, também era um cara inteligente, falou, vamos fazer a primeira etapa, vamos botar para funcionar aqui. E daí continuou a minha peregrinação para construir um hospital maior, porque era meu sonho operar aqui. Mas, se não fosse a briga da ACM, o hospital teria sido feito. Não é verdade? Bacana. Doutor, Érico Cardoso, este ano completa 60 anos de emancipação política. Você pode fazer um breve resumo das gestões aqui na cidade?
Você bota a gente numa camisa de força, né? Mas vamos lá, eu acho que a verdade, ela tem que ser dita. Realmente. Além que dói, pode doer em mim, doer em qualquer outra pessoa. E não quero aqui que ninguém vai tomar isso como política, até porque eu não sou candidato a mais nada. Não deixar bastante claro, não pretendo ser candidato a prefeito, nem aqui, nem ali, nem acolá. Tá? Então, assim, eu já estou em cima dos meus 62 anos, já me envelhecendo, já velho, né? E então, daqui uns dias eu sou ancião. Então, o que me resta agora é falar a verdade até o final da minha vida. Não é verdade? Assim, Hélio Cardoso já teve bons administradores. Então, assim, Medrado eu vi muito pouco, eu ainda estudava ainda, mas tem uma boa lembrança. Eu me lembro que Balduino e Bori eram assessores diretos de Medrado. Eu ainda no 5º ano de medicina, eu vim passear aqui, passar férias com minha esposa, fiz um atendimento, assim, eu sempre gostei de gente. Sem nenhuma demagogia. Assim, tanto faz no público como no privado, é a mesma coisa. E aí, e quem me conhece sabe disso, né? Aí eu trabalhei aqui um mês. E quando eu fui embora, aí fui lá falar com o Bori, aí vem Bori com cheque de 1 milhão na época. É dinheiro que eu nunca vi na minha vida, rapaz. Medicina. Comprei meu telefone, eu não tinha telefone na época, era telefone fixo. E comprei geladeira, comprei um bocado de coisa, assim. Eu acho que Medrado, fala dos 5 últimos, né? Porque Medrado foi um prefeito arrojado, trabalhador, fez muitas obras, por exemplo. De uma das grandes obras do município foi essa água. Isso é fruto da amizade dele com Antônio Carlos Magalhães. Depois de Medrado veio o Dr. Miguel. Dr. Miguel, médico, desgastou a sua vida em prol do município, trabalhando muito, muito como médico, e foi um prefeito no primeiro mandato da sua eleição praticamente aclamado. Não é verdade? Dom Miguel foi antes e foi depois de Medrado. Fez muito bem para a vida desse município. Mas, assim, isso é a minha leitura. Eu acho que o defeito da gestão do Dom Miguel é porque ele não é um gestor nato. Na verdade, ele não é um gestor nato. Não, o Dom Miguel é um atencioso, manso, bondoso, ajudou muita gente nesse município, prejudicou a vida dele, sem dúvida, prejudicou a vida dele. Mas Miguel não é um gestor nato, ele não gosta de administrar e dar ordens para fazer, tá certo? Ele recebe alguém no gabinete dele como se fosse um colega dele conversando assim. Então, esse eu acho, mas ele fez trouxe grandes benefícios para o nosso município. E um dos quais foi me convidar, ele através de Lourdes, da professora Lourdes, que ligou para mim. Eu estava na Santa Casa, eu operava na Santa Casa, operava na Santa Juliana, dava plantão na Paulo Neto e operava em 2 cidades do interior, em 2 prefeituras diferentes. Estava ganhando dinheiro, mas meu sonho era vir para aqui. E aí, depois de uma negociação com o Lourdes, através do Dr. Miguel, através de Lourdes, acabamos fechando o contrato e eu vim para aqui. Depois de Miguel, veio João Paulo. Eu disse, eu tentei mudar algumas coisas no município, também porque eu era jovem na época, morando fora, conversando com professores de cabeça aberta, alguns mais socialistas, que eu acho que o governo ele deve ser um misto de capitalista com socialismo, porque se não casar não vai bem. Então, assim, eu fiz muito por isso. Só que na sede desse município, eu fiz 4 praças. Veja bem, fiz a Praça da Saudade, com emenda do deputado Negromonte. Fiz a Praça Lindolfo Marques, com emenda do deputado Negromonte. Fiz a Praça da Bíblia, com emenda do deputado Sérgio Brito. Fiz a Praça da Matriz, 60%, com emenda de Paulo Rangel do governo do estado, e o resto 40% da prefeitura. Abri aquele bairro lá ali no chamado Morro da Paz, no Morro do Urubu, aquele paz, calcei grande parte daquilo lá. E aí, além de calçar,
a Praça da Feira aqui, que era de pedrona aí, calçar essa rua subindo aí nesse beco ali onde tem Tom de Tecos, não, ali não foi eu não, ali não foi eu não. E ali, aquela rua que pega ali da frente do estádio, subindo aquela rua, descendo na Praça da Igreja, passando pela Cardilário, subindo, o Barreiro Fundo todinho, a gente calçou, aquelas ruas lá de cima, parte do Morro do Urubu. Não dá para lembrar tantas obras. Então, assim, a história não dá para esquecer. O que foi feito, foi feito. Ou errado, ou certo, ela vai ficar mais cara na cabeça. Depois que eu fui prefeito, eleito e reeleito, teve um embate pesado na campanha de 2012 com o Roberto Nunes e vi que a política para se fazer no município era muito difícil. Mas difícil por quê? E vou já falar por quê. Ganhei as eleições com 392 votos, 82 votos de frente. Quem tinha ganhado a eleição com 1.229 votos de frente. Então, sim, eu falei assim, ó. Medrado não podia apoiar porque ele não tinha condições físicas de fazer a campanha. E se eu fizesse a campanha para ele, eu tinha que arcar com as despesas da campanha. Aí eu não ia ficar ruim por mim, né? Aí eu convidei o doutor Érico, cheguei com o Érico, discuti com ele, sentei e chamei Érico, e ele disse, Érico, falou assim, Paulo, você me apoia? Eu falei, claro, eu apoio. Para mim, Érico, nesse momento, você é o melhor nome para dirigir Érico Cardoso. Tá certo? Aí veio a administração do doutor Érico. O doutor Érico foi uma administração brilhante. Eu acho que foi uma administração de obras. Ele fez muitas obras. E igualmente, eu fiz, ele fez. Atendeu o povo na questão da saúde, do remédio, da cirurgia, assim. E Érico nutre uma personalidade que a gente precisa tirar o chapéu para ele. Ele é um cidadão manso. Você não vê Érico discutindo com ninguém, brigando com ninguém, nem difamando ninguém, tá certo? Sim, eu acho que Érico fez um governo muito bom, muito bom. Quando a gente fala, às vezes algumas pessoas se sentem feridas, mas assim, eu não posso ferir a Deus, pecar contra o Senhor Deus, mas falar a verdade tem que falar. Talvez faltou ao doutor Érico uma assessoria mais aguerrida, mais que fosse mais, tivesse maior resolução num tempo mais curto, tá certo? Ele fez aquelas pontes, aquelas estradas que ele conseguiu, claro que foi ele, tá no convênio, ele conseguiu isso, ninguém pode esconder, não fez porque perdeu as eleições, mas paciência, o gestor atual fez, parabéns para ele, que glória, Deus quis que ele fizesse. Tá bom. Para mim, qual foi o ponto fraco no governo do doutor Érico? Tem pessoas, igual o doutor Miguel, tem pessoa que nasce para ser gestora. E um gestor, ele precisa ser grosso, às vezes precisa ser afável, carinhoso, bondoso, às vezes tem que endurecer o coração, mas um gestor, assim, Érico não nasceu para gerir essas coisas. Ele gosta de medicina. E eu tenho certeza que se o doutor Érico voltar a ser prefeito dessa cidade, ele vai fazer diferente do que ele fez. Porque, assim, vejo assim, agora assim, o cara, com quem ele brigou? Com quem ele detratou? Ninguém. Não. Então, assim, eu acho que Érico foi um prefeito brilhante. Acho que ele errou de uma coisa. Voltar a fazer as festas de São João. Eu acho que ele errou. E se eu fosse prefeito novamente, não faria. Por que não faria? Não faria porque assim, esse município é um município pobre. E aí eu chego a me revoltar. Por quê, Jeremias? Por quê, Gui? Porque se eu tenho dinheiro para fazer festas, gastar 500, 600 mil numa festa, eu tenho que assegurar lá pelo menos 6 milhões, pelo menos 10 vezes mais, para que eu possa cuidar da saúde do meu povo. Então, você chega na prefeitura, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque não tenho dinheiro. Mas por que tu fez festa?
Eu acho que os 2 erros que ele cometeu foi esse. Não meter a mão na mesa e mandar muita gente ficar no seu lugar e seu trabalho e jogar dinheiro em festas que faltou fazer outras coisas. Mas mesmo assim, Érico cuidou da saúde tão bem quanto eu cuidei. O gestor atual, doutor Heraldo, acho que ele tem algumas virtudes. Tem muitas virtudes. A gente não pode, assim, eu fico à vontade para falar, porque eu não sou mais político. E não sou candidato a mais nada nessa cidade. Isso eu falei na posse de doutor Érico, no 1º de janeiro de 2017. Nunca mais serei candidato nessa cidade. E até os correligionários dizem, mas João Paulo não pode falar isso. Claro que eu posso falar. Minha participação como candidato nessa cidade acabou. Eu não sou candidato mais. Para mim não é interessante. E eu não tenho mais saúde para estar fazendo isso. Assim, não tenho mais idade para estar fazendo essas coisas. Então, não sou. Então, vou falar a verdade. Eu acho que o prefeito atual, doutor Heraldo, com muito respeito, é meu amigo. Embora a gente está sem encontrar alguns quase 2 anos e meio, eu acho que ele tem corrido muito atrás de obras. E tem conseguiu. Pegou um tempo bom para o município, porque eu fui perseguido pelo governo do estado e doutor Érico foi perseguido pelo governo do estado. Porque Érico votava em alguns deputados que não eram da base do governo, e o governo não porque ele era ligado a mim, o governo acabou perseguindo ele também. O governo atual pegou uma fase de bonança. Primeiro, tivemos um governo, candidato a governo do estado fortíssimo, que é a ACM Neto. Perdeu porque cometeu alguns deslizes nas escolhas de vice e tal, algumas negociações de campanha, ele perdeu por isso. Mas o governo do estado perde ou não perde a eleição, ele encheu de obras todos os municípios, não só de Érico Cardoso. Encheu de Paramirim, encheu de Érico Cardoso, encheu de Caturama, não, que Paulo apoiou o adversário dele. Encheu de Botuporã, encheu de Rio do Pires. Não tem um município que votou com Rui Costa, com Jerônimo, que não recebeu muitas obras. Verdade. Isso é demérito? Não. Bênçãos de Deus sobre a atual gestão. Parabéns para ele. Soube aproveitar o momento. Em relação aos que eu não tiraria o chapéu, que eu imputo, que eu não concordo na gestão atual, primeiro, é como se Érico Cardoso fosse emancipada no dia 1º de janeiro de 2021. Érico Cardoso tem uma história fundada por Érico Cardoso. Depois de Érico Cardoso, e teve um combatente, um adversário dele, João Martins, me lembro, tinha o Bigodão, o pai de Délio, que esteve aqui com você, tá certo? Então, assim, teve Érico Cardoso, teve o seu Ademário, teve Eufrásio, que é um excelente prefeito. Depois de Eufrásio veio o doutor Miguel, teve Medrado, doutor Miguel, depois do doutor Miguel fui eu, depois do doutor Érico, e agora o atual gestor, doutor Heraldo. Então, assim, a gente não pode esquecer, uma pessoa que pensa para falar, não pode fazer dos nossos antecessores, é isso mesmo, né? Isso mesmo, nossos antecessores, que não existia. Eu acho que o doutor Érico um homem íntegro, probo, direito, trabalhador, excelente médico, meu amigo, meu colega. Divido com ele em muitas coisas. Como eu pode dividir qualquer. Quem não diverge, nem discuta e nem discute, é porque certamente não quer evoluir, né? Assim, então, assim, eu acho que todos os gestores, passando por mim, deu sua contribuição ao município. O município não começou em 1º de janeiro de 2017. Isso é que eu penso. Pronto. Outra coisa. É ficar sempre citando coisas que o governo fulano... Assim, a primeira vez que eu falo em 2 anos e 3 meses da atual gestão. Nunca falei antes. Rapaz, a nossa participação, eu, como médico,
e como prefeito do nosso município, ela é indelével. Só Deus vai pagar isso. O dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, e ele haverá de queimar tudo aqui e purificar, isso vai acabar. Mas, humanamente falando, a participação do senhor Érico nesse município ela é indelével. A do senhor Ademar é indelével. A de Medrado é indelével. É isso mesmo a resposta, é verdade? A de doutor João Paulo, Miguel é indelével. Doutor João Paulo é indelével. A de Érico é indelével. E a participação do doutor Heraldo, o atual gestor, também será indelével. Ele está fazendo as benfeitorias. Uma coisa que eu acho, que eu critiquei a gestão de Érico, vou criticar isso agora. Veja bem, raciocinando de forma bastante coerente, como que uma família pobre que pode comprar um Gol, tem recurso para comprar um Gol, disse, não, eu vou comprar uma Ferrari. E ele vai se enrolar, não vai? Com certeza. Então, como um município pobre igual o nosso pode dar o luxo de gastar milhões por ano com festa? Não. E eu vou chegar onde quero chegar. No povo. Vou gastar milhões com festas. Agora, chega alguém lá que precisa fazer um cateterismo, que às vezes é uma emergência, ou fazer uma prostatatomia radical, ou fazer um PET scan, ou fazer uma ressonância, um colégio de ressonância. Não tem dinheiro, tem que ser pelo SUS. Espera aí. Eu vou ser sempre crítico. Se meu filho, que nunca será candidato a prefeito na cidade, fosse prefeito, eu falaria a mesma coisa. Discordo. Festa faz a quem pode. Não é quem quer. Agora, saúde e educação é obrigação do povo. Então, assim, eu acho que as gestões, a atual e as futuras, devem pensar nisso. Porque, se não pensar assim, vai ficar sempre essa dificuldade. O povo sofrendo, e o gestor achando que está ajudando, e o povo capengando, sofrendo, definhando, e indo embora. Eu sei, mas por que eu falo isso? O município tem dinheiro para todas as demandas de saúde? Não tem. E é exatamente porque não tem que eu acho que deve acabar com as festas. Se eu quero casar um filho meu, eu que faço a festa. Se eu quero dançar São João, a comunidade que faz a festa. Prefeitura não é para estar fazendo festa. Prefeitura é para estar dando apoio à cultura. É verdade. Mas assumir o ônus de uma festa de São João, de Morro do Fogo, de Rio da Caixa, de Santa Rosa, de Barra, de Reis, aqui, isso não é obrigação do município. Ele poderia fazer se não faltar, eu ou qualquer outro, se não faltasse dinheiro para isso. Isso é a minha leitura. Agora, acho que, eu volto a dizer, não quero dizer que eu sou um cara inteligente, mas Deus me permitiu enxergar na frente de muita gente. Isso aí é um dom que Deus me deu. Eu acho que já é hora, Jeremias, Gui, dos políticos dessa cidade, não estou querendo, eu estou falando a verdade, pouco me importa se a oposição ou situação não entender. Pouco me importa, isso é a minha leitura. Eu acho que já é hora dos políticos, eu não sou político, dos políticos, eu não sou político. Vou participar de campanha, vou ajudar quem achar que eu devo. Hoje eu sou oposição, tá certo? Mas assim, se na época a oposição tiver um candidato que mereça o meu apoio, vai ter. Tá aí doutor Érico, tá Erivelto, tá esse doutor Acimar da Barra, que pode ser candidato, tá doutor Ângelo, filho de Tim, que para mim é uma pessoa em ascensão que pode nos representar. Tem vários vereadores, tem Vando, tem Vandim, tem Hilário, tem Sivário, tem o próprio Malaquias, tem várias pessoas que possam vir dirigir o município. Agora sim, eu aceitei todas as críticas que foi feita a mim. Não fiquei inimigo por conta disso. Mas, assim, eu espero que as pessoas entendam a minha... Então, já está chegando a hora dos políticos de Érico Cardoso, exclua João Paulo não é mais político, sentarem, Érico, Heraldo, Malaquias, Vando, Silvar, Bel, Hilário, todos os políticos sentarem a uma mesa e discutir uma nova forma de administrar esse município. Não se pode fazer campanha no município como um povo que pensa dessa forma. Você entende? Então, assim, as pessoas, veja bem, os prefeitos, eu, Érico, Heraldo, Medrado,
Miguel, todos tivemos nossos erros. Todos, nós não somos... Eu só conheço um homem que nunca errou, o Senhor Jesus Cristo. Verdade. Mas assim, mas o povo também tem que ser chamado à responsabilidade. O povo não pode pensar só nele. Porque assim, o povo quer tudo para si, para mim e para minha família. Não estou dizendo político, não. Estou falando o povo, a população precisa pensar no bem comum. No bem comum. E a hora que o prefeito chegar na sua casa, seja Heraldo, seja Érico, seja Malaquias, seja Ângelo, pedindo voto, fala, prefeito, qual é o seu programa de governo? Esse aqui. Esqueça de estar pedindo isso ou aquilo, um saco de arroz, um saco de cimento, e pensando só nele. Porque assim, eles querem que faça uma boa administração, mas no decorrer disso aí, só falta tirar a roupa das pessoas. E por que eu não sou mais... Que eu fiz um juro, um voto a Deus. Nunca mais eu serei candidato a prefeito em Érico Cardoso. E não é por medo de enfrentar Érico, Heraldo, ou Robério, não é porque assim, não vale a pena você colocar sua vida como administrador, sua honra, seu nome, para um povo que também que não agradece, que não pensa dessa forma. Entendeu? Tem no município, tem muita gente boa. Tem gente de bens. Toda parte do município tem gente de bens, que eu respeito, e além do certo respeito, um amor. Porque são pessoas de bem, que pensam como poucos pensam. Você entende? Mas a grande maioria da população, pelo amor de Deus, meus irmãos aguaquentenses, vamos pensar na administração, independente de quem seja. Votar pela capacidade, e não porque ele pode lhe dar, não pelo emprego que ele pode lhe dar. Eu acho que Jeremias deveria sentar aqui, situação e oposição. Foi assim que eu fiz com o Érico. Então, assim, eu agora vou tirar minha modéstia e ficar lá no sofá. O político mais democrático que teve aqui fui eu. Porque peguei uma pessoa que nunca votou em mim, sempre foi a oposição a mim, e dura, e chamei para o diálogo, vamos trabalhar para o bem de Érico Cardoso. Então, agora, como eu não sou mais gestor, não vou ser, não quero ser, não preciso de ser, porque eu tenho um compromisso, um voto ao Senhor Deus, de não mais ser candidato. Por quê? Porque na eleição de 2012, eu sofri como as pessoas tratavam um candidato a prefeito. São pedidos que não podem ser concebidos. Então, assim, enquanto Érico Cardoso, Paramirim e toda a nossa Bahia aqui, essa região 23ª, continuar pensando assim, nós vamos ter sempre uma administração capenga. Porque ser prefeito de uma cidade como Érico Cardoso hoje é ser sinônimo de ser pisoteado, xingado, mãe, pai, filho, de tudo. De todos. Veja como fizeram com o doutor Érico na campanha. Veja como estão fazendo com o atual prefeito. E onde é que está o erro? Nos políticos ou no povo? Às vezes o povo quer muito mais do que o direito. Entendeu? Assim, eu fico muito triste. E na minha caminhada em 2012, passando eu, Erivelto, Zé de Baim, na baixada ali da Baraunas, eu fiz um voto a Deus. Senhor Deus, eu sei que essa eleição é muito difícil para mim. Não me deixe perder. E nunca mais na minha vida eu serei candidato a prefeito de Érico Cardoso. Portanto, Jeremias, eu gosto daqui, gosto de política. Política está no meu sangue, eu gosto disso aqui, de política. Agora, assim, a política administrativa, a política partidária, essas brigas, a gente precisa chamar as autoridades, os gestores, para sentarem numa mesma mesa e discutir. Não, me deixe fora, eu não estou aqui querendo sentar em mesa para ser parte da administração do prefeito A ou do prefeito B. Não estou querendo. Eu não preciso, graças a Deus. Agora, o meu pensamento, a minha leitura, a minha experiência de vida, eu não falar? Imagine você que essa é a primeira vez depois da posse do atual prefeito que eu abri a boca para falar alguma coisa. Entendeu? Mas assim,
O que eu peço é a Deus que nos instrua, que ajude o senhor prefeito e ajude a oposição a despir do orgulho e sentar para fazer do nosso município uma nova cidade que pense diferente, e aí sobrará dinheiro para fazer todas as coisas. Porque o povo não vai pedir o prefeito. Chegava para mim, prefeito, você não vai fazer o São João? Eu falei, não. O senhor vai perder a eleição. Se Deus quiser, se Deus não quiser, eu vou ganhar de novo. E não fiz. Agora, não faltava. Sabe por que eu não faço? Porque vai faltar tomografia para sua mãe, ressonância para seu pai, PET scan para sua mulher, isso, e aquilo. E aí? Entendeu? Assim, essa aqui é a minha leitura. Me perdoe se eu ferir alguém, mas eu vou continuar pensando assim. Tá certo. Eu acho assim que, como o senhor falou das suas dificuldades na gestão anterior, eu acho que a mentalidade das pessoas ainda precisa ser bastante mudada quanto a isso que você acabou de comentar. Muito. Assim, imagine assim, isso é a leitura minha. Eu nunca vi um prefeito sentar na cadeira de prefeito aqui na nossa cidade, inclusive comigo, que não tenha se arrependido de ter aceitado ser candidato. Eu tenho certeza que Érico se arrependeu em algum momento, ele não vai falar, mas eu converso com ele de perto. Tenho certeza que o atual gestor já teve momentos dele falar assim, vou largar isso aqui, porque realmente é inconcebível o que o povo coloca no colo do prefeito. Doutor, antes de partir aqui para a nossa outra pergunta, eu gostaria de comentar alguma coisa. Demorando muito. Não, fica à vontade. Eu gostaria de comentar uma coisa aqui que o senhor acabou de falar. Vou pedir aqui pra G colocar um pouquinho de café aqui pra mim. E assim, o senhor disse que gosta de gente, né? E assim, eu tenho uma avó que mora na comunidade do Roçado, lá pro lado do Rio da Caixa, e ela gosta muito do senhor. Inclusive, a gente chega lá na casa dela e tem um porta-retrato da sua pessoa lá. Eu não sei se o senhor vai lembrar, é Josefina. Ela gosta... Assim, ó, te juro, Deus é testemunha disso aqui. Que quando eu tava falando das pessoas que eu amo, Josefina é uma das pessoas que tem assento permanente no meu coração. O que ali, assim... Você sabe o que ela falou comigo essa semana? Eu não queria que você fosse candidato mais. Porque o senhor sofre demais. Ele sossega seu coração. Josefina não sei se é mãe, se é irmã, se é filha. A Josefina é minha família, então você é minha família. Eu falo porque eu ando lá bastante para aqueles lados e não é difícil de ver o carinho que as pessoas sentem quando se toca no seu nome. Então, assim, ela gosta bastante do senhor e... Obrigado. É recíproco. Naquela região tem muita gente boa. É porque não citar nomes, eu vou acabar deixando algumas pessoas de fora. Tá certo? Ali tem cidadão de bem, Felim, Bala, Zezito, o Getúlio, chamado Tobinha, Salvador, Tony, que era de lá. Assim, lá para baixo também, no Roçado, Paulinho. Tem muita gente, porque eu não lembro, assim, eu vou esquecer o nome da pessoa, mas assim, tem muita gente boa. Mas, infelizmente, os bons que pensam assim são minoria. Realmente. Dando prosseguimento aqui, qual conselho você daria para aqueles que desejam seguir na carreira política? A gente sabe que tem bastante jovens se candidatando, ingressando na carreira política, e por você ter uma certa experiência, qual conselho você deixaria para estes jovens? Olha, eu acho que política me deu um prejuízo profissional grande, muito grande. Grande porque eu estou há 6 anos e 3 meses fora de prefeitura. Mesmo eu nunca deixei de trabalhar nem uma semana quando eu era prefeito. Mas assim, você deixa de atualizar, você deixa de estudar. E eu tinha um conflito muito grande. Quando eu passava muito tempo no município, eu esquecia de lá. Quando eu corria para lá, eu esquecia daqui. Qual o conselho que eu dou? Você tem uma profissão? Tem. Você gosta da sua profissão? Gosto.
Você se acha competente e capaz na sua profissão? Acho. Você tem quantos anos? 30? Não candidate. Vai cuidar da sua profissão. Eu, se tiver um médico, amigo meu que me procurar, João Paulo, eu devo ser candidato a prefeito? Foi você que sabe. Eu acho que não deve. Um advogado brilhante, que realmente é capaz, um profissional, qualquer profissional brilhante, eu diria assim, não faça isso agora. Deixa quando você... A hora de eu ser candidato, talvez fosse agora. Já me aposentando, já bem mais velho, mas assim, e eu peço desculpas a algumas pessoas, porque assim, eu sei que eu me ausentei muito do município para estudar. Mas se eu não tivesse estudado, eu tinha acabado minha profissão. Eu digo assim, pense bem, eu acho que as pessoas mais experientes, aquelas que estão aposentadas, que têm tempo para dar à prefeitura, faça isso. Acabou? Ainda há assim, para finalizar aqui, ainda há uma conexão ou envolvimento entre Dr. João Paulo e a política atual? Porque assim, você passa na política 30 anos, e a minha esposa falou essa semana, e assim, e foi a esposa do Dr. Érico que falou com a minha esposa, um dia desse. Se ela me chamou de seu João não vai ser mais candidato, por que ele não deixa de vez? Mas assim, porque assim, por exemplo, o deputado A é seu amigo, já lhe fez alguns favores, deputado B é seu amigo, aí tem um ex-prefeito que é seu amigo, que precisa da sua ajuda, tem um cara novo que está chegando, assim, eu acho que eu vou militar politicamente no município, vou militar, só não sou candidato, mas dizer que eu não vou militar, aí é outra coisa. Agora, candidato, se tem alguém preocupado com isso, despreocupe. E se tem alguém que está também animado, esperando que eu seja, desanime, porque eu não serei, entendeu? Mas politicamente a gente vai continuar fazendo política. É isso aí. Doutor, nós gostaríamos de agradecer pela sua participação no nosso podcast e por compartilhar o seu conhecimento e perspectiva conosco. Mais uma vez, muito obrigado e esperamos ter a oportunidade de contar com a sua presença novamente no futuro. Muito obrigado, digo eu, porque assim, a satisfação agora é dupla, né? Saber que você já é minha família, né? Neto de Josefina é algo assim, para mim, muito, que me deixa muito feliz. Do outro lado, Jeremias aqui, nosso irmão, que eu ajudei a puxar pela cabeça. E assim, ó, não pare por aí não. Continue assim, fazendo um jornalismo, fazendo um trabalho que dignifica e onde as pessoas possam falar a verdade. E quando alguém quiser trazer uma verdade, eu sei que vocês têm que ser imparciais, né? Verdade, mas assim, dá uma rechaçadinha, porque assim, não é A nem a B. A verdade sempre deve imperar. E eu espero que me chamem para falar de saúde, porque de política traz muita complicação. Pronto. Muito obrigado. Mas eu que agradeço vocês. Um grande abraço ao nosso povo de Hélio Cardoso. Se alguém ficou ferido com minha fala, me perdoe. Mas essa é a leitura que eu faço, eu não posso mudar. Que Deus abençoe nosso município e todos vocês. Pronto, obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio do Eita Nordeste. Se você gostou, não deixe de seguir as nossas redes sociais. Lembrando que esse episódio também vai estar disponível na plataforma do Spotify. Vamos deixar aqui o link disponível no vídeo. Desde já, agradecemos vocês por ter ficado até o fim e até a próxima.